Dia, meus amigos, como é que vocês estão? Mas tá quente, né? Porque aqui tá muito quente. Quero agradecer a vocês pelo apoio. Tá chegando mais amigos, mas tem um que chegou agora, eu não tô muito confiado não. Dois senhores. Só pelas mensagens que ele envia de começo, eu já não boto muita fé. Teve um, eu também estava desconfiado dela, mas gostei. Ela é, ela é da Angola. Ela, cada mensagem bíblica, ela me surpreendeu hoje de madrugada. Cada mensagem bíblica que ela enviou, é uma benção. Não é que eu queira, estou interessado em mensagem bíblica, não. É que tem uns que traz pornografia. Tem um que foi assinada para ele, parece que faz parte do grupo, um grupo que tem. Não sei como é colocar nesse grupo, eu já tentei sair várias vezes, mas não consegui. Sai daqui um pouco ele volta. Eu não sei. Ele faz parte desse grupo. Ele eu consegui excluir, mas o grupo não consigo sair dele. Eu saio, né? Eu digo, mas ele está, né? Não tem mensagem. A mensagem é somente a minha. Os outros é só positivo, positivo. Antes tinha muita pornografia. Eram dois grupos. Uma mulher tirou as pessoas. Eu achei, eu ainda falei, comentei no grupo. Não deve, tem que mostrar a diferença. Eles estão postando, é só olhou, a gente não é sério, né? Mas manda outro tipo de mensagem. Esse grupo ele saiu, não sei porquê. Se ele acabou, como é que foi. Ficou outro grupo, quase as mesmas pessoas, diminuiu algum, né? Mudou algum. Ele também enviava muita. Só para fazer algum comentário. Para quem gosta é bom, para quem não gosta, só passa só ver mesmo que tem que ver, não tem nem é cego. E eu falei para a pessoa do grupo que não devia só deixar passar, enviar as mensagens do grupo, mensagem certa. E ele queria mudar, esse grupo mudou. Só que esse que está agora, ele mudou. Mas ninguém fala nada. É só positivo. Aí eu vi uma mensagem de madrugada, eu mandei era 3 horas da manhã. Aí só veio positivo, tudo está cheio. Não é. Tem que comentar, falar uma coisa, um bom dia. Pelo menos um bom dia. Como é que você está? Mas não, eles não falam só o positivo. Eu vou sair dele de novo, né? Que grupo? É pra gente conversar. Então vamos lá. Eu agradeço a vocês pelo apoio, né? Obrigado. E agradeço a Deus pela vida de vocês. Vamos começar o vídeo assim. Pai, obrigado por mais um dia, Pai. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado por Jesus Deus Santo, meus filhos, meus pecadores, Pai. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância. Que eu fiz que eu possa agregar para o Senhor, perdoa-me, Pai. Sou falho, sou pecador. Perdoa minha parentela, perdoa da minha casa, Pai. E temos entristecido o Senhor com a nossa falha, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, hoje, no livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4, e também no profeta Ezequiel, capítulo 28. Tem para exaltação, para consolo, para edificação. Seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. O Senhor tem a falar e não o que nós queremos ouvir. Amém, amém. Irmão, esse capítulo, esse versículo do profeta Jeremias, eu olhei, eu fiz lá, copiei errado. É o 64, é o 4 e o 5, versículo 4 e 5. Eu copiei só depois que eu fui olhar que estava errado. Eu podia copiar os dois, mas eu já tinha enviado algumas mensagens, então larguei. Então amanhã, quem tiver no mês, você vai receber o versículo 5. O TikTok também.
Diz assim o capítulo 64, versículo 4, que o profeta Isaías: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Nunca se ouviu, não vai se ouvir, não vai ver, ninguém vai perceber um Deus, nem na antiguidade, nem hoje, nem nunca. Um Deus que trabalha em favor daqueles que esperam nele. Um Deus forte, um Deus soberano, um Deus que tem todo o poder nas suas mãos. Ninguém nunca vai ver falar de outro Deus, porque não existe, não vai existir, nunca existiu. A Bíblia fala muito das nações que se corromperam, os deuses dela, que eram deuses de ouro, de prata, de bronze, de madeira, de ferro, de barro, mas que não podia, nunca fez nada por ele. Não andava, para sair do lugar precisava alguém tirar, para não cair, precisava ser pregado. São os deuses que nada faz, que não livrou a nação dele, daqueles que adoravam, da mão do povo de Deus. Não livrou das guerras, das calamidades, mas o Deus que nunca se ouviu, nem vai ouvir, é o Deus forte, Deus soberano, meu Deus, teu Deus. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que trabalha em prol de cada um de nós, que esperamos por ele. Esse é o Deus que nós servimos. O que nós, muitos de nós dizemos servir. Porque servir é ser servo, muitos não têm sido servos. Essa é a mensagem do livro do profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 4. Profeta Ezequiel, capítulo 28, profecia contra o rei de Tiro. Nós vemos no livro de Ezequiel a profecia contra Tiro, ou seja, o povo de Tiro, e agora contra o rei de Tiro. E do versículo 1 ao 10. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como te eleva o teu coração, e diz, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares, sendo no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, estima no teu coração como se for o coração de Deus. Eis que mais sábio é do que Daniel, não há segredo algum que te possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder, adquiriste ouro, prata nas nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio, aumentaste em poder e elevaste o teu coração por causa do teu poder. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, porque estimas teu coração como se fosse o coração de Deus. Eis que eu trarei sobre ti, estranho os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão a sua espada contra a formosura da tua sabedoria, e marcharão teu esplendor. Aqui é a profecia contra Tiro, o rei de Tiro, que se exaltou, queria ser maior que Deus. Essa profecia, ela concerne a nós, que estamos hoje sobre terra, para que nós não venhamos querer ser maior do que ninguém, nem maior, nem igual a Deus, que nós não somos. Nós somos pó, nós somos barro, somos cinza. Porque Deus pode tirar tudo aquilo, ou permitir que tire tudo aquilo que Ele te deu por herança. Se você quiser se exaltar, se engrandecer, humilhar as pessoas,
querendo ser igual, melhor ou igual a Deus, porque igual a ele não tem ninguém. Quando você lembra dessa profecia, nós lembramos do anjo caído, né, de Lúcifer, que era um ungido, aqui faz menção dele mesmo, que estava ali, tudo que Deus fazia, ele sabia. Ele estava à frente de tudo, mas ele quis ser maior que Deus. Reuniu um terço dos anjos e foi lançado na Bíblia. Ele e um terço dos seus seguidores. Agora você imagina, se Deus não poupou os anjos, pouparia nós meros homens, meros pecadores, que muitas vezes deixamos a soberba tomar conta de nós para humilhar as pessoas, querendo ser melhor do que as pessoas, querendo ser igual a Deus. É mesmo, essa profecia ela vale para mim e para você. Para que nós venhamos entender que as pessoas, nós homens, somos todos iguais. Para Deus não há acepção de pessoa. Não tem melhor nem pior. E não tem ninguém mais sábio do que o outro. Tem uns que buscam a sabedoria de Deus e tem. Mas ser mais sábio do que os escolhidos de Deus, mais sábio do que Deus, não tem. Então o homem, nós temos que deixar a soberba de lado. A altivez de lado, nós temos que deixar. Porque não há ninguém maior do que Deus. Quando a gente lê esse capítulo, nós lembramos do versículo 64, versículo 4 do versículo 64 de Isaías. Todos aqueles que se levantam contra Deus, ele joga por terra. E aquele que se levanta contra o escolhido de Deus, ele joga por terra. Nós devemos nos alegrar porque temos um Deus que ele zela por nós, cuida de nós. E ele nos alerta. Não queira ser igual a mim, não queira ser melhor que eu, melhor que ninguém. Se iguale aos outros, se humilhe. Jesus Cristo fala que aquele que se humilhar será exaltado. Então se humilhe, seja o menor da tua casa, seja o menor do teu trabalho, da tua igreja. Seja o menor onde você estiver, menor. Não procura se soberbecer, não procura se vai dar pelas coisas que você tem, pela tua sabedoria. Que ela é tua, foi Deus que ele deu. No capítulo 10 diz assim: da morte dos incircuncisos morrerá, por mão dos estranhos, porque eu falei, disse Jeová. Então, pela morte, pela destruição dos pecadores, dos soberbos, nós morreremos também. Porque quem está falando é o Senhor Jeová. O que ele nos deu, ele nos tira. Se a gente continuar, na outra vez, querer ser igual ou ser a Deus, ou igual ou melhor que alguém, Deus tira. Nós morreremos, seremos pó como todos. Nós sabemos que Deus nos criou do pó, né? O versículo 11, 19, lamentação sobre o rei de Tiro. Depois dessa profecia, aí vem outra profecia, a lamentação. O povo lá chamando para lamentar sobre o rei de Tiro. Muitos vão lamentar pela sua destruição, pela sua queda. Muitos lamentam, outros batem palmas, outros agradam. Mas aqui é uma lamentação. Quantas pessoas, quando você se encontra no aperto, né, ou acamado, ou perto de um ente querido, quantas pessoas lamentam por você? E você tem lamentado por quantas pessoas? É lícito entristecer. É lícito a gente entristecer por uma perda. Vamos ler. Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz: assim diz o Senhor Jeová: tu és aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito de formosura. Estava no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônica, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix,
o jaspe, safira, o carbunco, a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífanos, estavam em ti no dia em que foste criado. Homem, fora preparado. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabelecer no monte santo de Deus. Estava no meio das plantas, das pedras afogueadas andava. Perfeito era no teu caminhar, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e te pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da sua formosura. Corrompeste e tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, vi sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornarei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto. Te tornaste e nunca mais será para sempre. A palavra do rei de Tiro, que Deus deu todo poder a ele, deu grandeza, deu sabedoria, deu riqueza, mas ele se levou. Quando a gente lê esse versículo, está falando do próprio Lúcifer, querubim ungido, que vivia no meio dos anjos, ele liderava os anjos do céu. Mas ele na soberba, ele se levantou contra Deus. Ele quis se engrandecer, Deus tirou, lançou ele no abismo. Assim, é todos aqueles, é eu, é você, que quer, muitas vezes, ensoberbecer, quer ser maior, melhor que as pessoas. Deus não poupou os anjos, nunca esqueça, meu irmão, que não poupará nós, homens carnais, que temos pecado, que temos humilhado as pessoas e queremos ser igual ao Todo-Poderoso, a Deus. No versículo 20 ao 26, profecia contra Sidom, outro povo. Talvez o Sidônio faz parte do rei de Tiro. Está no mesmo capítulo, né? Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o rosto contra Sidom e profetiza contra ela. E diz: assim diz o Senhor Jeová: eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor quando nela executar juízo nela me santificar, porque enviarei contra ela o resto, a peste, o sangue nas suas ruas, e os trapassados cairão no meio dela, estando a espada em roda contra ela, saberão que eu sou o Senhor. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que o pique, nem espinho que cause dor. De qualquer que ao redor deles se os roubam, saberão que eu sou o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor. Aqui está escrito roubam, pode ser desprezo. Assim diz Jeová, quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos, entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles, perante os olhos das nações, então habitarão na sua terra que dei a meu servo, a Jacó, e habitarão nela seguros, e edificarão casas e plantarão vinha. Sim, habitarão seguros quando eu executar juízo contra todos os que roubam
ou desprezam nos seus contornos, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Deus que exalta e humilha os outros, para nós saber que Ele é Deus. Ele nos chamou, nós somos escolhidos dele. Todos aqueles que se levantam contra você, contra a tua vida, seja onde você for, lembre que aqueles que se levantar contra você, Deus vai destruir, Deus vai dar por terra. Deus não agrada de soberba, Deus não agrada que ninguém humilha ninguém. E nós vemos isso, mesmo no meio cristão, ou seja, aqueles que seguem Cristo. Nós vemos isso dentro das igrejas, dentro da nossa família, no nosso ponto da casa. Nós vemos pessoas pisando em outros e Deus, Ele vai abater. O juízo de Deus vem sobre a terra, vem sobre nós. Ele não aceita o que muitas vezes nós fazemos por ganância, por soberba. Essa é a mensagem do livro de Ezequiel, no capítulo 28. Eu li do versículo 11 até o 26, eu li ele completo. Só o 21 que eu não li todo, mas essa é a mensagem. Não precisa nem explanar muito, porque aqui nós vemos que ele está falando dos inimigos, o poder está falando do inimigo seu. Ele fala de Lúcifer, quando foi lançado no abismo, se tornou demônio. É a palavra nos ensinando que todo aquele que se afasta de Deus e junta com o mal, ele vai fazer o mal. E todos vão lamentar. Quantos servos do Senhor nós vemos hoje que profetizavam, tinham o dom de revelação, dom da palavra e se voltaram contra Deus. Estão aí, lançados no abismo, e se ele não se arrepender, ainda há tempo de consertar a justiça. Deus já veio juízo com ele. Não há mais tempo, levanta, não há mais tempo da gente brincar de servir o Senhor. Não é tempo da gente brincar de perdoar, nem de amar. É tempo de nós abraçarmos, dar junto. Pois nós não teremos oração porque o tempo está acabando. Fica na paz de Jesus Cristo. Abraço, irmão Jorge. Nunca se esqueça, Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo. Uma ótima terça-feira. Amanhã nós estaremos orando hoje, não deu para orar, que o tempo está esgotando e se não trava o vídeo. Meu abraço.